Você conhece a SAF do Vasco? Você conhece a SAF do Botafogo? Que aparentemente está um caminho melhor do que do Vasquinho, que o Vasquinho está mal, hein? Mas tem a SAF também, que são sistemas agroflorestais, muito importantes aí na nossa vida da biologia e que, cara, a gente vai comentar aqui. Eu trouxe até um esqueminha bonitão para a gente fazer, meu irmão, rebentar um tema importantíssimo, cara do Enem, e que a gente tem que estar por dentro, obviamente. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Quero dizer o seguinte, ó, que os sistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Neste contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. Lembrem de um tópico importante que vocês estudam na ecologia, que é a sucessão ecológica, ok? Que é exatamente que a ideia, né, de substituição, né, de determinadas populações ali numa determinada região, ok? E ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação. Então, galera, o que acaba acontecendo, né? Então, entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois o que muita gente confundiu, tá? Porque junta a palavra sucessional, ok? E a ideia de produção agrícola, deu a ideia de uma ideia sobrepor a outra. A produção da floresta, né, o aumento da floresta, que você tem o interesse ali de conservar, né, ter o retorno de espécies que possam, né, agregar ali a região e tudo mais, e inclusive a relação importante do sequestro de carbono, que é uma ideia importante aí em tempos de aquecimento global e tudo mais. Só que você tem ao mesmo tempo, né, a produção agrícola, né? Você tem cada vez mais boca para alimentar nesse mundão. Então a gente tem que aumentar a produtividade. Como que a gente pode conciliar preservação e produção agrícola? Isso é o grande lance. Então a palavra conciliação, ela dá a entender que não há sobreposição de uma ideia a outra. A ideia sucessional é você pensar de que, né, naquela região ali que você está colocando, né, tá, pelo menos com a intenção de incluir uma SAF, né, um sistema agroflorestal, você vai ter ao longo do tempo ali a substituição, né, de plantas de menor porte e que possam vir a dar origem a árvores de grande porte. Tá? Porque assim, o lance, enfim, não é tão simples. Vamos botar a floresta aqui, pum, pega meia dúzia de árvore e taca aí. Não, normalmente você tem um estudo, né? Você tem que saber quais são as espécies que de fato combinam com essa produtividade agrícola aí que você tem interesse, ok? Dentro disso, quais são as árvores daquela região que eu realmente posso trabalhar. Enfim, então é muito mais complexo do que você achar que você vai pegar meia dúzia de árvore, vai tacar ali, beleza, tem uma floresta, vamos agora, né, produzir. Não, o papo é um pouquinho mais complexo, entendeu? E, cara, a gente tem muitas vantagens em relação à implementação desse sistema. Olha só esse esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, que é bem bacana, tá? Ele está representando aqui, né, algumas culturas, né, em que a gente tem interesse, tá? E aí ele bota aqui, ó, respeitar a sucessão natural de espécies, ok? Isso vai, de fato, trabalhar a ideia do retorno de algumas espécies que provavelmente, né, ou foram extintas ou quase extintas daquela região, né, que são nativas, ok? Ó, ocupar diferentes estratos. Isso aqui é muito interessante porque, como eu falei, a árvore que você vai ter interesse, né, que cresça aqui naquela região, ela tem que combinar com a tua produção. Isso quer dizer o quê? Porque às vezes tem plantas que preferem sombra, outras nem tanto. Então isso tudo vai demandar de fato qual plantinha que você vai colocar ali, tá? Então as espécies diferentes se ajudam, ok? Você cria mais hábitats. Se você cria mais hábitats, isso possibilita aqui, ó, um bichinho aqui, ó, que eles migrem para essa região e vivam ali numa boa, né? Animais que também vão participar de todo o ciclo,
seja, né, do carbono, né, do nitrogênio e tudo mais que vocês trabalham, e inclusive com muita mais matéria orgânica, muito mais biomassa para poder ser reciclada por quem? Pelos decompositores. Então você está atraindo aqui todo, né, todo o sistema, né, todo o ecossistema dessa região que, meu irmão, numa engrenagem que a gente conhece muito, trabalhando lá cadeia alimentar, né, fluxo de energia, e cara, isso vai favorecer enormemente a região. Não só para a produtividade, mas sim, né, para as questões ecológicas de preservação. Inclusive, um papo bem bacana que tem aqui, né, que ele fala, ó, né, da não necessidade de adubo nem agrotóxico, o que com certeza absoluta vai refletir, sabe onde? Na qualidade de água desse local. Então isso é muito importante, gente. É muito legal esse estudo. Infelizmente, né, a pressa, o olho grande, né, e o pouco investimento faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, menos SAFs do que a gente gostaria que tivesse, né, nesse nosso país tão grande. E eu estou falando isso porque por mais que ele trabalhe com essa ideia de papel inovador, tá, as práticas de SAF já são razoavelmente antigas. Tá? Elas se iniciam ali na década de 70 e tudo mais no nosso país. Então, um papo bem legal, um papo bem interessante. Okay? Uma questão que eu gostei bastante de ver aqui no Enem 2016 e algo que pode vir com certeza em outras provas. Beleza? Então se inscreva aí no canal, cara, porque a gente está resgatando esses assuntos aí também mais antigos, de provas mais antigas do Enem, que com certeza absoluta pode vir. Olha só essa questãozinha aqui, ó, da UFPR, UFPR, né, muito boa, que fala inclusive um pouquinho, né, tem ali nas alternativas algo sobre as agroflorestas, beleza? Então vamos lá. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, letra A, substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Como eu falei, a palavra-chave aqui é conciliação. Não tem substituição, não tem sobreposição de uma ideia em relação à outra. Beleza? Tem o contrário, tem a ideia de ajuda. Beleza? B, intensifica a fertilização do solo, bacana, ok? Com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Não, filho, aqui é tudo que seja, né, o mais natural possível. Então não tem nada, né, de biocida aqui não. Não vamos matar nada com utilização aí seja um microbicida, um inseticida, qualquer coisa acida aí que está arrebentando todo mundo. Beleza? C, promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Pô, perfeito. A ideia, né, das florestas, né, que você já naturalmente fala muito de humus, né, que é aquela camada de matéria orgânica, né, originada aí principalmente das folhas que vão caindo, né, dos animais que de repente vão morrer, estão ali e tudo mais, então aquela reciclagem enorme, né, muitos decompositores alimentam demais o solo. E isso diminui exatamente a ideia dos agrotóxicos, dos fertilizantes, né, artificiais. Beleza? E aí vem a D, para a gente entender todas, né, favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Aqui ele vem numa pegadinha, né, porque você está relacionando a área agrícola, né? Não é uma área florestal, é uma área agrícola, então ele bota isso aqui, mas a ideia de que você vai ter, sim, né? Como o cara desenhou aqui um passarinhozinho, que ele vai poder encaminhar em determinadas regiões, pode ser que essa semente, sim, fertilize e tudo mais, mas não necessariamente, né, ampliando aí áreas florestais, beleza? Então, a gente tem, tá? E ele fala assim, ó, favorece a dispersão das sementes, né, cultivadas, como se fosse do que você está produzindo. Então, fugiu um pouco a ideia. Mas sim, esses pássaros, em relação às árvores, né, o que tiver aqui relacionado à floresta que a gente está implementando, ele vai poder levar a semente dessas árvores para outros locais. Beleza? E mantendo, né, palavrinha importante para o Enem é o tal do fluxogênico. Né? Isso é bem importante. Ó, vou deixar até essa questão aqui, ó, que relaciona corredor ecológico, também uma pegada bem de preservação e que vai agregar muito à vida de vocês.
beleza? Então, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Ok? Esse lance de espécie pioneira é muito legal para vocês fazerem a relação aqui com o que a gente chamou de sucessão ecológica, beleza? E esse papo aqui, de fato, né, quando você pensa aí, ó, né, em sucessão primária, áreas de difícil fixação da vida, né, aqui a gente já está entrelaçando algo mais a cara da sucessão secundária, que já era uma área, né, de produção agrícola, então isso muitas vezes facilita a implementação de outras populações e tudo mais, né? E aí a gente já faz uma relação bacana com o cerrado, né, que tem as questões das queimadas naturais e que após a primeira chuva já fica tudo verdinho, um espetáculo, ok? Então, as espécies pioneiras, elas normalmente elas são adaptadas a essa insolação, né? Porque normalmente são plantas mais rasteiras e tudo mais, que curtem inclusive o sol, se dão bem com o sol, beleza? Então, a letra E realmente fugiu a ideia, beleza? Então, galera, questãozinha muito boa, um tema muito legal, tá? É importantíssimo que vocês renovem aí os conhecimentos sobre sistemas agroflorestais, porque é uma prática comum no nosso país, poderia ser mais, tá? E que com, né, todos esses adventos aí de questões climáticas e tudo, pode ser que ganhe importância. Valeu? Um beijo, até a próxima.